Estamos começando mais um Cuidadosamente aqui pela Alalu TV. Você que nos segue aí, tem acompanhado aqui os nossos conteúdos. Hoje a gente vai voltar a falar de um assunto de muita importância, tanto para o trabalhador quanto para os empresários do Brasil. Hoje está aqui comigo um convidado que vai me ajudar a trabalhar o tema sobre os cuidados psicossociais dentro do ambiente do trabalho. Em instante a gente volta para o nosso primeiro bloco, onde ele vai se apresentar e vai comigo aqui debater esse tema sobre a NR1. Tudo que nós precisamos saber sobre isso. Te aguardamos. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bom, estamos de volta aqui para o nosso primeiro bloco. Hoje eu estou com um convidado aqui que vai me ajudar a tratar sobre as novas modificações que a tal da NR1 tem provocado aí dentro do cenário empresarial, do trabalho, do ambiente de trabalho. Eu vou passar a bola para ele, para que ele se apresente. Ele se chama Nestor e ele vai falar um pouquinho das qualificações dele para estar aqui conosco hoje nesse nosso Cuidadosamente, falando sobre saúde mental do trabalhador. Beleza. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Wender, por ter me convidado para a gente bater bola aqui. Eu sou o Nestor W. Neto, tenho formação na área de técnico de segurança do trabalho, superior em segurança do trabalho também, estou pós-graduando em psicologia organizacional e do trabalho. Já trabalho há algum tempo com diagnóstico de cultura de segurança, também sou especialista na área do comportamento seguro. Então é isso que alegra o meu coração, esse tipo de trabalho que alegra o meu coração a fazer nas empresas por esse Brasil afora. Você, além de atuar diretamente com as empresas, né, com a avaliação, diagnóstico e modificações que precisam ser feitas a respeito, né, da saúde, né, do trabalhador de uma forma geral, que é isso que um ergonomista faz, não é isso? Uhum. Você também tem cursos, dá aula, ministra, né, treinamentos nesse sentido? Isso, a gente atende empresas, tanto ministrando treinamento para trabalhadores e para líderes, e também trabalhamos dentro das empresas no geral, trabalhando ali com foco no comportamento seguro, em tornar a cultura de segurança da empresa mais madura, e a gente roda bastante no Brasil. Quanto tempo de estrada? Desde 2010 que a gente está brincando com isso. Viu? Desde 2010? Já estão 15 anos aí, fazendo as contas aí. Não sou muito da matemática, né? Mas eu, pelo menos, não sou. Mas uma média de uns 15 anos trabalhando com a questão, por exemplo, da segurança e saúde do trabalho. Exatamente. Eu comecei trabalhando como empregado, trabalhei 2 anos e pouco, e de lá para cá, depois desse tempo para cá, trabalhando por conta e atendendo as empresas dessas formas, né? Em treinamentos, em adequações dentro da empresa mesmo, sempre focando, né, na maturidade da cultura de segurança e melhoria dos comportamentos. E na sua expertise, na sua experiência, no seu know-how, na sua vivência, pega ou não pega? Então, uma norma ela não tem o poder de alterar a realidade das empresas no geral. Então, digamos que a norma ela eleva um pouquinho o patamar e aquelas empresas que estão bem intencionadas, elas vão seguir. Aquelas empresas que estão mal intencionadas, elas tendem a ficar no mesmo jeito que elas estão hoje. Às vezes, quando for fiscalizada, ela vai fazer pequenos movimentos ali de melhoria só para o fiscal acalmar. Depois que o
fiscalização passar, elas tendem a voltar para o estágio anterior. Então, a chegada de uma norma nova, ela é positiva porque ela puxa um pouquinho para cima, né? Puxa o nível para cima. Mas a norma por si só ela não altera a realidade do ambiente. Mas eu acredito que sim. Para aquelas empresas que já estavam interessadas, que falavam assim, poxa, mas eu queria tanto, não sei nem por onde começar, agora a NR1 traz a obrigatoriedade e traz também um caminho, né, para essas empresas poderem trabalhar na melhoria dos seus ambientes de trabalho. Importante ressaltar que aquelas empresas que estão comprometidas com os trabalhadores, elas já vinham buscando caminho para isso. Não à toa que muitas empresas me contratam para fazer treinamento com lideranças, justamente para melhorar, né, esse clima organizacional. Outras me contratam para fazer diagnóstico de cultura de segurança também, para melhorar o clima organizacional, para tornar a cultura mais madura, justamente na tentativa de tornar esse ambiente de trabalho mais harmonioso, mais gostoso de estar, né? Hoje em dia, até porque muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, sim, a norma puxa para cima, mas ela não vai ter o poder de alterar em grande proporção a realidade que a gente vê hoje, não. Para o pessoal que nos segue nas redes sociais, no YouTube, né? Nos canais da Alô TV, explica um pouquinho, que nem todo mundo que está do outro lado realmente sabe o que é a NR1, o que nós estamos debatendo aqui, só para posicionar eles nesse sentido, até para que eles possam interagir conosco, se concordar, né, participar aí dizendo como é que eles entendem essa questão da NR1 e se não concorda, também eles poderem ter aí um espaço de manifestação. O que é a NR1 e o que ela propõe e o que é essa atualização, essa novidade que o governo procurou, né, trazer aí por meio, por exemplo, dessa alteração da NR1. Bacana. Então, a nossa NR1 ela é de 1978, né? E ela nasceu com o propósito de ser disposições gerais. O que é disposições gerais? É de trazer os termos mais comuns utilizados em todas as outras NRs e dentro das empresas no geral. Lá para 2019, 2020, o texto foi mudado e ela deixou de ser só disposições gerais e passou a ser, como a gente pode dizer, duas normas em uma. Hoje ela é disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Dentro desse gerenciamento de risco vem uma série de ações. Eu costumo brincar que a NR1 é como se ela fosse uma árvore com vários galhos. Então, lá você tem análise de risco, análise de perigo, plano de prevenção a emergências, ações emergenciais. Se acontecer uma emergência na empresa, inundou, se acontecer um terremoto, se pegar fogo, o que a gente faz? A NR1 hoje ela traz solução para isso também. Ela traz também avaliação dos acidentes de trabalho, dos incidentes. Ela traz também a preocupação relacionada a treinamentos, tanto treinamentos presenciais como treinamentos à distância. Uma das grandes mudanças da norma foi justamente no tocante a treinamento também. Ela exige hoje que o trabalhador receba o treinamento antes de iniciar suas atividades. Todas as NRs, praticamente todas, já falam sobre treinamento, já falavam sobre treinamentos, mas não com essa clareza de falar, olha, tem que ser antes do trabalhador iniciar suas atividades. E a mudança mais recente da norma trouxe justamente, dentre outros itens, a questão dos fatores de riscos psicossociais. Dentre outros que a itens, gente já, no nosso programa passado sobre a NR1, fez questão de deixar claro que já existia isso na norma, né? Que a alteração é no sentido de tornar isso obrigatório. Exatamente, exatamente. E aí essa última versão da norma, o que ela pegou? Ela pegou muito firme na questão da avaliação de eficácia, que é uma coisa excelente, porque não basta a pessoa ir lá e implementar uma ação, tem que ver se aquela ação que ela implementou trouxe resultado esperado ou não. E as outras normas, tanto a do PPRA, né, que tinha lá desde 1994, que ela vigorou de 78 até 1994, ela já dizia, olha, você tem que ter um programa de segurança, mas ela não pegava muito firme na questão da avaliação de eficácia. Então, dos bons movimentos agora da NR1 foi justamente isso, focar nessa avaliação de eficácia. E também, né, nos fatores de riscos psicossociais que estavam já citados nessa norma e também em outras normas, mas com um viés diferente. Depois a gente vai até focar mais nisso, né, na diferença dos riscos psicossociais para outras NRs e para a NR1. Então, esse é um parâmetro geral. Você tem a NR1 GRO como se fosse uma árvore com vários galhos, e eu até brinco, né, a raiz desse galho é a gestão de segurança, a raiz desse galho é conhecimento técnico, a raiz, né, desse galho, dessa árvore, é o investimento. Não se faz nenhuma melhoria
só baseado na boa intenção. Então tem que ter investimento, tem que ter cuidado, tem que ter análise de eficácia para que essa árvore aí do GRO, da NR1, floresça e traga o resultado desejado. Que resultado é esse? Melhoria das condições do ambiente de trabalho, né? Que o ambiente de trabalho seja um ambiente gostoso de estar. Quando a gente fala em saúde do trabalhador, quando a gente, né, pensa nessa questão de investimento na saúde do trabalhador. Normalmente, vou fazer aqui às vezes do advogado do diabo, né, me colocando na posição, por exemplo, de empregador ou de empresário. Né? Puxa, mas eu vou ter que gastar dinheiro, eu vou ter que, né, inclusive depois você poderia falar para a gente assim, mais ou menos quanto que seria em média o custo de investimento que uma empresa precisa fazer para ter o GRO, para ter, né, o seu PGR, para ter ali uma estrutura de cuidado relacionados à questão, por exemplo, desses fatores psicossociais. Ou seja, partindo dessa perspectiva, por que um empresário deveria colocar a mão no bolso e fazer? Quais as vantagens, quais os benefícios que um empresário, uma empresa teria por estar fazendo esse tipo de... A gente vai chamar aqui de investimento, mas talvez na cabeça da grande maioria dos nossos empresários, tá lá assim, é gasto. E a gente sabe que há uma diferença entre investimento e gasto. Né? Então, colocando essa questão aqui, e aí eu vou pedir para você o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, e na sequência, no próximo bloco nosso, eu quero que você me ajude aqui com essa pergunta, com essa provocação que eu estou te fazendo aqui, para que os empresários que estão nos assistindo tenham aí talvez uma razão, um motivo, um esclarecimento do porquê ele deve colocar a mão no bolso e fazer esse investimento. Então a gente vai para um rápido intervalo e em seguida a gente volta respondendo essa pergunta para você. Se você ficou interessado nessa pergunta, não sai daí. Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Retornando aqui para mais um bloco, hoje tratando sobre a NR1 com o nosso entrevistado, com o nosso colega aqui, e parceiro, né, Nestor. E aí? O que o empresário tem que colocar a mão no bolso? Qual a recompensa que ele tem? Bacana. Então, primeiro, se me permite, vou dar um passo atrás, né? Por que o governo inventou esse negócio de riscos psicossociais, né, para começar? Ocorre que, principalmente na área dos bancos, o CID, o famoso CID-F, ele estourou, né, justamente com adoecimentos voltados aos riscos psicossociais, em outras áreas também. Então, o que o governo não quer? O governo não quer arcar com esse custo sozinho. O governo não quer que a Previdência Social comece a abraçar esses trabalhadores e comece a Previdência a pagar para esse trabalhador sem ter retorno nenhum. Por isso que o governo resolveu, né, fazer essa alteração na NR1 e dar responsabilidade às empresas, para que as empresas passem a melhorar os seus ambientes de trabalho, diminuindo os riscos psicossociais e, caso elas não façam, que o governo tenha uma legislação para multar essas empresas
e para eventualmente entrar com ações regressivas, né? Que é quando o governo entra na justiça contra a empresa para a empresa devolver ao governo tudo que o governo já pagou para esse trabalhador afastado, adoecido do trabalho. Então, esse foi um movimento governamental. E a empresa, o que ela ganha? Né? Hoje, o que se sabe? O trabalhador, quando ele está motivado, ele produz mais. Hoje, o que se sabe? Quando o ambiente de trabalho ele está bem configurado para que ele seja mais eficaz, o custo produtivo diminui. Então, toda vez que o empregador investe no ambiente de trabalho e torna o ambiente de trabalho melhor, mais harmonioso, mais saudável, mais seguro, investe em tornar o seu ambiente de trabalho, por exemplo, diminuir o calor. Eu estava fazendo um trabalho esse dia numa empresa em São Paulo, onde os trabalhadores começam a trabalhar lá em época de calor, muitos deles passam mal, tem que ir para a enfermaria, aí, a partir do momento que chega na enfermaria, estabiliza, a enfermaria já fala, pode voltar. Então, você imagina como é que um trabalhador desse trabalha numa empresa como essa. Quando o calor pega, o bicho pega verdadeiramente. Uma outra empresa, eles simplesmente rasgam os atestados dos trabalhadores e põem eles para trabalhar de volta. Por exemplo, alguns casos aqui nessa empresa. Um trabalhador teve problema na perna, pegou o atestado, chegou lá na empresa, tomou o atestado. O médico de trabalho falou, tá com problema na perna, né? Tô. Em pé você não pode trabalhar, mas sentado pode, né? Para além, por exemplo, dessa questão da produtividade, qual outros ganhos, na sua experiência, na sua vivência, você acredita que o empresário terá? Então, quando o empresário cuida melhor do seu trabalhador, né, além dessa questão de produtividade, ele tem uma menor probabilidade de ter uma ação regressiva na empresa dele. Ele tem menos processos trabalhistas, então o departamento jurídico dele vai trabalhar menos. Né? E a gente sabe que, infelizmente, hoje, né, a qualidade... Aqueles que têm, né? Por isso que eu ia entrar nisso. A qualidade das defesas que as empresas fazem é terrível. Eu tenho um colega que trabalha só nessa área e ele fala, Nestor, olha, mais de 90% das causas seriam ganho pelas empresas se as empresas tivessem um corpo jurídico decente, tanto a nível de advogado, como de assistência técnica. Então, a empresa perde de várias formas quando ela não investe. Eu, além da minha formação, né, na minha atuação como psicanalista, eu também vim do direito, né, sou advogado. E uma das áreas que eu atuei, já dei aula na faculdade, é na área do direito do trabalho. E uma coisa que é muito comum as empresas, né, os empresários, isso aí não importa o tamanho, que muitas vezes acabam fazendo, as pequenas, inclusive, faz bem mais isso, né? Não, eu não vou regularizar esse cidadão porque, né, tipo assim, eu não tenho condições, vai ficar muito caro para mim. Caro é a hora que o empresário tem que enfrentar uma ação trabalhista. Né? Porque a ação trabalhista não é só o quanto que ele vai ter que pagar, e o desgaste de ter que ir em audiência, ter que encarar funcionário. Às vezes aquele funcionário ele saiu de uma forma muito conflituosa, muito desgastante, entende? Então tem tanta coisa envolvida, e quando a gente vai pôr na ponta do lápis, talvez não, eu posso te garantir, uma pessoa regulamentada, uma pessoa regularizada, uma pessoa que está ali realmente cumprindo as normativas nossas, né? Porque nós estamos num país que tem uma consolidação das leis trabalhistas, uma CLT. Ter esse empregado seletista muitas vezes se torna mais seguro, mais produtivo e mais barato do que você ter ele lá na informalidade, deixar ele lá debaixo da sua estrutura, dentro da sua estrutura, na informalidade. Que é um fator, inclusive, que precisa ser mitigado ou até eliminado, né? Sem dúvida nenhuma. A empresa, quando ela investe em deixar... A palavra de tudo é segurança, né? Quando ela dá segurança para o trabalhador de várias dessas formas, o nível de entrega do trabalhador aumenta muito, o nível de prejuízo da empresa aumenta muito. Esse dia eu estava vendo uma empresa onde lá, se o trabalhador sofre um acidente, se ele sofre um incidente ou se ele é pego num dito ato inseguro, isso vai para a pasta do trabalhador e ele não consegue ser promovido dentro daquela empresa. Só que a gente sabe que o julgamento de um ato inseguro, de um erro da pessoa, ele é muito arbitrário. Ele é de uma pessoa que às vezes não tem nenhuma experiência na questão de comportamento humano, às vezes do líder, às vezes de um técnico de segurança. E, de novo, né? Como é que fica o trabalhador numa situação como essa, o tempo todo pensando, cara, se eu for pego aqui
e colocarem que eu errei, eu não posso ser promovido nessa empresa. Então, são várias frentes onde os empregadores deveriam prestar mais atenção e a NR1 vem justamente para isso, para alargar o campo do cuidado, que muitas vezes era focado só no cuidado do ambiente físico, para que tenha também esse cuidado nessa esfera mais emocional também, ligada ao trabalho. Esse assunto aqui ele é muito amplo, né? Mas eu queria agora que você me ajudasse aqui, né? A gente falasse sobre a questão dos equívocos, né? Tá tendo muito equívoco aí, tanto por parte de até mesmo, chega até alguns profissionais da área de segurança do trabalho, tendo equívocos aí em relação ao que a normativa, o que essa NR1 quer e prescreve para que seja implementado dentro das empresas. Como é que você está vendo essa questão? Realmente, tem muitos equívocos, né? Acho que o mais famoso deles é misturar esses fatores psicossociais com aquele que está lá na NR20, com aquele que está lá na NR35 e com aquele que está na NR33, que são normas que também abordam sobre esse assunto de alguma forma. Só que nessas outras normas, os riscos psicossociais, eles entram de uma forma diferente. Enquanto na NR1, os riscos psicossociais entram no sentido de, olha, empregador, você tem que fazer uma avaliação do ambiente de trabalho, dos riscos psicossociais, para tornar o ambiente de trabalho mais agradável para o trabalhador. Nas outras NRs, a avaliação ela é por parte do médico do trabalho ou do psicólogo, que vai determinar se o trabalhador está apto ou inapto para trabalhar com inflamáveis, para trabalhar em altura, para espaço confinado. Então, são outra esfera de atuação. Enquanto na NR1 é saúde, na outra a gente pode dizer que é mais ligada à medicina. Enquanto na NR1 nós estamos falando de um cuidado coletivo, nas outras nós estamos falando de uma abordagem mais individual. Então, até o nível das entregas dessas outras normas é diferente. Outro equívoco também que a gente consegue ver bastante é a busca por uma metodologia ideal e muitas vezes desprezando as particularidades do ambiente de trabalho. Esse dia eu estava vendo uma empresa lá, colocando os trabalhadores para preencher relatórios de 5, 6, 7 páginas para determinar o nível de riscos psicossociais. Só de preencher isso, a pessoa já está em nível de risco psicossocial. Imagina, o chefe lá na produção, gente, nós temos a entrega para fazer, nós temos trabalho para integrar. E a pessoa lá numa sala, preenchendo as coisas, correndo para poder voltar para a operação. Então, isso é um equívoco grande também. Eu sempre digo para os colegas o seguinte, cara, você pode pegar uma metodologia? Sem dúvida. Mas olha naquela metodologia, o que daquilo conversa com o seu ambiente de trabalho, faz uma adaptação para que você tenha uma metodologia mais enxuta e mais realista. Que foi justamente o que fizeram lá no México, né? Eles pegaram a metodologia, enxugaram a metodologia, trouxeram para a realidade mexicana e o governo lá falou, a partir de agora vocês vão seguir isso aqui. Porque não basta ser uma metodologia, mas a metodologia tem método científico. Ok, isso é importante. Mas, acima de tudo, será que ela é realista para a nossa realidade? Essa é uma pergunta que todo mundo que está implementando deve fazer. Se mexer com empresa, tem que mexer com realidade, né? Exatamente. Se tem uma coisa que está aí na realidade, é essa questão da empresa. Mas e aquela questão lá que o pessoal parece estar fazendo confusão? A partir de agora eu vou ter que ter um psicólogo, vou ter que começar a dar atendimento terapêutico aqui dentro da empresa, a fazer palestra sobre saúde mental. Esclarece um pouquinho para a gente aí. A norma obriga isso? Pois é, na área da segurança, eu até brinco, né? Tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, daquele seriado, né? Onde tudo que acontece lá, a Rochelle fala, toma um xarope. O menino corta o braço, toma xarope. O menino quebra o pescoço, toma xarope. O menino está gripado, toma xarope. Está com problema no pescoço, toma xarope. Na segurança do trabalho é treinamento. Tome treinamento, tudo é treinamento, treinamento, treinamento. Mas não é isso que a norma traz, né? Primeiro, essas avaliação de riscos psicossociais para a NR1, como a própria NR1 diz que é obrigatoriedade do empregador, o empregador pode escolher quem ele quiser para fazer a avaliação de todos os riscos da empresa, porque a responsabilidade legal está sobre ele. Lógico, ele vai tender, nessa questão da avaliação dos riscos psicossociais, a ser um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, um médico de trabalho, um ergonomista, eventualmente um psicólogo, mas não há necessidade da contratação de um profissional específico. Acima de tudo, né, o profissional que for fazer tem que ser alguém que tenha o que a NR35 chama de proficiência, né, que é o conhecimento teórico e prático profundo nesse assunto. Tendo esse tipo de conhecimento,
Porque ele não vai fazer profissional. avaliação psicológica. Exatamente. Ele vai fazer avaliação de riscos, que está inclusive enquadrado dentro dos riscos ergonômicos, que E antes físicos. só envolvia essa coisa de postura, de iluminação, né? E tudo mais, de calor, de ambiente. E agora, que já estava lá na norma anterior, tornando obrigatório que no PGR, no GRO e no PGR tenha a avaliação dos riscos psicossociais e a mitigação e eliminação desses riscos, não é isso? Exatamente. É por isso que tá falando mais. Exatamente. A proposta é justamente essa, né? Você ter esse olhar ampliado sobre a questão da segurança, tornando o ambiente de trabalho mais seguro e... Nestor, mas e se o meu trabalhador chegar aqui na minha empresa com um problema psicológico, quiser que eu pague o psicólogo para ele, quiser que eu... Não é isso que a norma quer. A norma quer que você trate o ambiente no coletivo. Inclusive, uma boa avaliação de riscos psicossociais pode proteger a empresa justamente disso. De que daqui a pouco chega um trabalhador que está com problema em casa e traz para a empresa e fala, eu adquiri lá, eu quero ser afastado, eu não sei o quê. E a empresa tendo uma boa avaliação, ela mostra a avaliação e fala, opa, aqui, no problema de origem que deu causa a esse problema psicológico, não tem nada dentro do nosso escopo de trabalho. Porque a gente já fez a avaliação e os problemas que nós encontramos no nosso escopo de trabalho foram X, Y e Z. Segura aí, nós vamos novamente para um rápido intervalo. Na volta, eu quero iniciar com você aqui, né, um bate-papo sobre o tal do burnout, especificamente sobre o tal do burnout, porque eu acho que ele tem a ver com o que você acabou de falar aí. Ou seja, pode ser fatores externos à empresa, mas a gente sabe que as empresas muitas vezes estão sendo responsabilizadas lá na Justiça do Trabalho por serem os causadores dessa síndrome de esgotamento conhecida aí no nosso meio como burnout. Então, para um rápido intervalo e a gente volta aqui trazendo esse esclarecimento para você. Então, fica conosco aí. Se você é empresário e trabalhador, esse programa é para você. Chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Retornando aqui para o nosso último bloco do nosso Cuidadosamente, hoje está comigo aqui o Nestor, nós estamos falando sobre NR1 e a saúde do trabalhador. Será que pega ou não pega no Brasil essa NR1? Agora que, inclusive, o próprio governo, né, tirou aí a possibilidade de sanção, de penalização das empresas, postergando isso para maio do ano que vem. A minha suspeita é que as empresas, os empresários, né, porque esse encargo é mais das empresas e dos empresários, eles vão fazer o que todo brasileiro costuma fazer, é ficar esperando chegar às vésperas de maio do ano que vem, porque já foi dado um ano de prazo para as empresas desde a promulgação da alteração. Agora eles vão esperar mais um ano e quando chegar fevereiro, março, abril, depois do carnaval, as empresas vão começar a ficar naquela correria. Pelo que eu estou percebendo, a maioria vai continuar de braços cruzados. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós, que a gente fechou o nosso bloco falando sobre o tal do burnout, que é uma realidade e que está constantemente aí sendo um tendão de Aquiles para as empresas. Exatamente, né? E como a gente vinha falando antes, né? O cuidado coletivo da empresa ajuda com que ela tenha defesa contra eventuais casos de adoecimento que não tenha ligação com o ambiente de trabalho. Então, sim, a empresa tem que cuidar, né, da questão do esgotamento, da pressão por produção, que pode causar adoecimento. Que pode ser um fator de risco. Que pode ser um fator de risco. Que está lá e o empregador da empresa não sabe disso. É. Se ela não fizer a avaliação, ela não vai saber mesmo. Exatamente. Então, uma boa avaliação que cubra todos esses elementos, que seja, de novo, realista com o ambiente de trabalho,
é fundamental tanto para proteger a empresa juridicamente, como para proteger o trabalhador em caso, né, de adoecimento. Porque sim, é lógico, o trabalhador tem problema em casa, problema com o filho, muitas vezes, problema com a esposa, Não, ele está com no Brasil, ele relacionamento. tem problema com a sociedade, ele Exatamente. tem problema com a cultura onde ele está inserido, ele tem problema, por exemplo, com as questões políticas, governamentais, econômicas Violência do nosso país. externa. Né? Então Não é só dentro de casa, é fora de casa também. tem uma E que série pode de não estar problemas. relacionado com a empresa, com o ambiente de trabalho. Exatamente. Então, fazer uma boa avaliação vem justamente para isso, para proteger a empresa e proteger o trabalhador também. E trabalhar naqueles focos que são a nível coletivo. A norma é para isso. A norma não é para tratar o trabalhador no individual, é para tratar a nível coletivo. Nestor, mas e se precisar, né, de tratamento psicológico? Nós estamos falando de outra esfera. O tratamento da NR1 ele é preventivo. Lógico, a empresa, se ela julgar que é adequado, ela pode sim indicar esse trabalhador para o tratamento psicológico externo. Mas, a princípio, o olhar da NR1 ele é Porque uma coisa é uma preventivo. coisa e outra coisa Exatamente. é outra coisa. Até Né? a- Que essa é uma confusão que o pessoal É. está fazendo aí, né? Tipo assim, uma coisa é tratar os riscos psicossociais, outra coisa é tratar a saúde mental no trabalhador. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, mas, ao mesmo tempo, eu entendo assim, saúde mental do trabalhador é um guarda-chuva. Sim. Os fatores de riscos psicossociais estão debaixo desse guarda-chuva. Né? Então, se a empresa tem a intenção de verdade, tratar de uma forma ampla a saúde do trabalhador, ela precisa desenvolver um programa que não só ataque os riscos psicossociais, mas também que interfira nesses processos. Por exemplo, né, a pessoa já está com burnout, a pessoa já está com ansiedade, já está com depressão. O que vai fazer? Dispensar ela? Jogar ela fora? Tem empresas que fazem isso com muita facilidade. Tem. Mas empresas sérias e empresas que sabem que não é fácil forjar um profissional, e quando a gente fala aí, às vezes o cara já está com 20 anos, quase à beira, por exemplo, de aposentar, você vai ter que pegar e contratar um profissional e do zero, tem empresas que o prejuízo para elas a respeito disso é muito grande. Sem dúvida. Nestor, nosso bate-papo aqui está fantástico, tá, né? Mas o nosso tempo aqui não é tão longo assim. Eu queria perguntar para você, e aí, como é que é uma empresa, como é que, né, talvez aí o empresário, que você falou que tem essa ideia de eu vou fazer isso, até porque agora eu entendi, esse negócio não é só bom para o meu trabalhador, é bom para a minha empresa e é bom para mim também. Afinal de contas, empresários têm que cuidar da sua saúde também, né? Mental. Se você não cuidar da sua saúde psicossocial, você está em risco também. E nós sabemos que o seu risco é até mais impactante e maior do que até do trabalhador, porque se o trabalhador não vier trabalhar, a gente pode substituir ali a mão de obra, mas se você não puder mais trabalhar, quem vai te substituir lá? Afinal de contas, tem empresas que o gestor é a única responsável mesmo, né, por todo o processo. E aí, como é que a gente faz para acionar, para encontrar o Nestor, para ele poder fazer aí uma avaliação, para poder fazer esses processos e esses procedimentos para diminuir ou eliminar os riscos psicossociais? Muito bem. Então, antes de passar para isso, eu gostaria de sugerir um livro aí para você. Nestor, estou preocupado com isso, tá? O livro Organização Sem Medo. Essa aqui é a versão dele em inglês, mas tem a versão em português, a Organização Sem Medo. Põe mais um pouquinho para lá que o pessoal vai conseguir ver. Ó, vou botar aqui na frente. Isso. Foi assim? Aí, olha, agora sim, agora sim. Então, esse livro aqui é fantástico. A Organização Sem Medo. Você encontra ele em português também. Ajuda você a entender tudo isso que a gente está falando, a investir, né, na famosa segurança psicológica, né? Será que o trabalhador na sua empresa ele tem coragem de relatar riscos, de relatar perigos, de relatar algum desconforto no trabalho, de relatar a situação de assédio, de relatar a situação de sobrecarga? Então a gente precisa trabalhar nisso também, trabalhar no nível de segurança psicológica. Como faz para encontrar o Nestor? Você me encontra nas redes sociais, digitando em Nestor W Neto. Você encontra na rede social, Instagram, LinkedIn. Segue nós lá no Instagram, vai ser show de bola. E para nós fazermos trabalho na sua empresa, aí eu vou convidar o gestor aqui da mesa, porque nós estamos com uma parceria justamente nessa área. Eu tenho hoje a grata satisfação de ter essa parceria com o Nestor. Quem acompanha a gente aqui sabe que, né, o nosso programa Cuidadosamente é feito pela Alô TV, mas tem por detrás aí uma empresa chamada Liga Terapêutica, e a Liga Terapêutica tem um programa chamado
Empresa Saudável. E dentro desse programa Empresa Saudável, né, temos uma parceria com o Nestor, que é o responsável técnico, né, profissional, que faz essa parte, por exemplo, de avaliação dos riscos psicossociais para nós. Lembrando que o nosso programa Empresa Saudável faz parte do nosso projeto Liga para as Empresas ou Liga Empresa, que é esse guarda-chuva onde a gente vai buscar levar não só essa parte aí do cuidado, né, do trabalho sobre os riscos psicossociais, mas também aquela outra parte, atendimento terapêutico de forma facilitada para o trabalhador, palestras e atividades, tanto individual quanto de grupo, terapêuticas, para cuidar da saúde desse trabalhador, ou seja, uma série de coisas que eu convido vocês a, depois, né, tendo interesse, em nos procurar, que a gente tem condições aí de realmente fazer um trabalho amplo de cuidado e de saúde mental dentro das empresas. Mas pegando o foco, né, da saúde mental dos trabalhadores no que diz respeito aos fatores de riscos psicossociais, já é o segundo encontro aqui do nosso Cuidadosamente que a gente está trabalhando essa temática da NR1. E aí agora eu queria passar para você, que você, afinal de contas, né, encerrasse aí para a gente dizendo alguns, talvez, pelo menos uns 2 ou 3 motivos aí, incentivando, né, tanto os empresários quanto as empresas a realmente buscar essa avaliação, buscar esse serviço, buscar essa intervenção, que eu entendo que, vamos dizer assim, é uma norma, mas, né, a gente sabe que existe uma intenção por detrás dessa norma e que a intenção por detrás dessa norma é que algo para além só de formalidades seja feito dentro das empresas. Legal. Então, o que você aí pode fazer, né? Contratando nossa empresa, não contratando nossa empresa, parta do seguinte princípio: é preciso fazer levantamento dos riscos psicossociais. Como é que eu faço isso? Você pode encontrar alguma metodologia, adequar ela para a sua realidade, criar grupos de escuta ajuda muito, né? Criar grupos onde o trabalhador possa falar. Dentro do nosso programa, a gente tem treinamentos para que a pessoa não precise ficar refém, né, de terceiros. Exato. Dentro desse treinamento, a própria empresa ter lá um profissional, um funcionário que já é funcionário seu, treinado para a aplicação dessa metodologia. Para a gente finalizar, encerrar aqui o nosso programa, é muito caro fazer esse processo? Não, varia bastante em relação ao trabalho que o consultor vai ter na empresa, né? Mas não é caro, não. É um trabalho totalmente acessível, totalmente dentro da realidade das empresas brasileiras e que, como ele é focado na realidade do local, do ambiente de trabalho, normalmente traz resultados maravilhosos. Os valores, eles variam de acordo com a quantidade de trabalhador, da realidade da empresa, é algo específico, é algo personalizado. Exatamente, varia principalmente de acordo com a quantidade de trabalhador e tamanho do site, né, e de turnos de trabalho. A nossa empresa tem 2 turnos. Talvez a gente tenha que fazer só durante o dia. A nossa empresa tem 4 turnos, tem à noite. Então talvez a gente tenha que ir à noite. Então isso eleva um pouquinho o valor. Mas vem conversar com a gente. O melhor conselho é esse. Venha conversar com a gente, você vai ver que é totalmente acessível para as empresas. Estamos aqui justamente para tornar os ambientes de trabalho mais seguros, mais agradáveis de estar. Essa é a minha missão e eu vou ficar muito feliz, né, se eu puder aí contribuir de alguma forma dentro da sua empresa também. Nestor, muito obrigado pela sua participação. Eu quero te ter aqui outras vezes aqui comigo, aqui nessa bancada aqui, tratando sobre saúde, né, do trabalhador, porque gostei muito aí da sua, né, segurança, da sua forma também de apresentar, de colocar as questões, e eu quero estar com você aqui mais algumas vezes, ok? Você já fica convidado aí para as próximas. Show de bola. Um grande abraço e a gente encontra no nosso próximo Cuidadosamente.